Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora lá, pessoal, tenho coisas aqui pra falar sobre o Nino, sobre o Matheus Pereira. Antes que comecem a falar um monte de coisas, tem informação sobre o meia do Cruzeiro e também o Palmeiras, se quiser se reforçar bem, tem que correr, porque os times estão atrás dos jogadores que nós estamos observando e colocando ali na lista como possíveis reforços para 2026. E tem um detalhe sobre essa negociação do Nino, também vamos falar qual foi a proposta que o Palmeiras fez para o Zenit. Lembrando que assistir filmes e séries, galera, último dia do ano para você aproveitar. Chama a galera no primeiro comentário na descrição, você vai ter uma ótima grade de canais, acompanhar todos os jogos de futebol pelo mundo afora. No começo do ano já tem copinha, o Campeonato Paulista começa logo no dia 11, então se garante lá, teste na hora no seu celular, no seu televisor, beleza? Bom, pessoal, sobre o Matheus Pereira, que é um jogador que está sim na lista do Palmeiras para 2026, mas já vou falar para vocês que é um negócio difícil. O Palmeiras, informação que eu trouxe outro dia, porque essa época que saem muitas informações, já tem gente cravando o jogador aqui, o cara nem chegou, o clube não aceitou a proposta, o cara já está sendo cravado. Calma, galera, vamos devagar aí. Se o Cruzeiro tiver dificuldades de renovar ali com o Matheus Pereira, isso pode acontecer, o jogador de repente não aceitar a proposta, o Palmeiras está observando a situação e pode tentar contratar o Matheus Pereira. O que eu acho de verdade, acho que não consegue contratar. Acho que não consegue porque o Cruzeiro é um time que provavelmente vai injetar dinheiro lá agora. O Pedrinho BH lá falando que não vai vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros para o Flamengo. Você acha que ele aceitaria perder para o Palmeiras? Você poderia negociar com outro time. Claro que quando o jogador não quer ficar, você também não tem como segurar, mas eu não creio que essa negociação ande não. Uma troca de Cruzeiro, Palmeiras, Palmeiras, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras, acho muito complicada, mas o Matheus Pereira joga muita bola. Acho que o Palmeiras tem que se interessar por grandes jogadores, só que você precisa ser mais incisivo. Por exemplo, Guido Rodrigues, que é um jogador que o Palmeiras está também ali observando, tem o Fabinho, só que o Guido Rodrigues já está despertando interesse de times da Europa. Por quê? Como o contrato dele está acabando, e hoje ele não está jogando, é um bom volante, inclusive o outro jogador, o Nicolas, nos lances desse jogador, ele é muito bom jogador, viu? Jogou pelo Bolonha da Itália, teve uma boa passagem lá, lembrando que ele veio do Vélez Sarsfield, nesse momento tá na reserva, só que ele tem contrato. Então fica mais complicado, o Palmeiras ter que pagar uma bela de uma grana, mas é bom jogador também, viu? É um bom jogador pra quem não conhece. Tava dando uma olhada, claro que nos lances, né? Lances são lances, jogo ao vivo é outro papo. Mas as oportunidades vão passando, jogadores, outros clubes vão chegando, então o Palmeiras vai ter que ser um pouco mais rápido. A proposta que o Palmeiras fez para o Zenit não foi de 10 milhões de euros, tá, gente? A proposta que foi recusada, o Palmeiras vai aqui estudar para ver se faz uma outra oferta. Pelo que eu vi, o Palmeiras fez uma proposta de 5 milhões de euros, que foi exatamente o que o Zenit pagou na época para o Fluminense. Mas, nesse contrato, tem uma cláusula lá especial dizendo que o Fluminense tem a preferência para trazer o jogador de volta. Então, se os valores forem iguais, a preferência é do Fluminense, porque ele tem contrato lá que deve ser consultado caso algum time do Brasil queira. Então o Fluminense também está interessado no Nino e o Nino daria preferência para o Fluminense, que é um cara que já jogou lá, foi campeão da Libertadores, é ídolo lá do clube. Então a preferência dele seria, não que ele não jogaria no Palmeiras. Se o Palmeiras quiser o Fluminense não se mexer, ele aceitaria sim, mas lembrando o Zenit quer 10 milhões de euros pelo Nino. O que vocês acham? Eu acho muito bom o zagueiro. O Flamengo acabou pagando isso no Vitão, que é um pouco mais novo, mas eu acho o Nino bem mais zagueiro que o Vitão, na minha análise. Sobre o Gustavo Gomes, que ele falou no documentário, foi bem bacana, ele dizendo que, motivando o time, falando que quando o Palmeiras perdeu 3-0 para a LDU, que todo mundo, muita gente ia duvidar, não ia acreditar que o Palmeiras conseguiria fazer a virada. Ele falou assim, não dá o baralho. Garantindo ali, dizendo que o Palmeiras teria forças. Eu acreditava muito, porque o time da LDU não é essas coisas. Uma coisa é você tomar 3-0 de um time que tem o mesmo nível técnico que o seu. Aí fica bem complicado para você virar. Agora um time que é abaixo, você consegue virar sim. Como o Palmeiras conseguiu, não, nem sempre. Se você tomar 3-0, você dificilmente vai fazer 4-0 no jogo seguinte, no jogo da volta, mas isso pode acontecer. E pela distância de Palmeiras e LDU, eu acreditei nessa virada também. E o Gustavo Gomes, nesse documentário, claramente vendo aí que é um cara extremamente líder, respeitado. E cravou ali que o Palmeiras iria passar no jogo da volta. Mas esse foi algo positivo desses bastidores aí que, vou falar a verdade pra vocês, não deveria ter saído não. Mas cada um. Tem mais duas coisas sobre o documentário que eu acho
Um erro absurdo, muito grande. Confirmando a informação que eu tinha passado para vocês, tá? Para ver que as informações realmente batem. O Abel falando que a Leila ofereceu o contrato de renovação para ele no dia que ele perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil. Eu não vejo isso como positivo. Ah, mas ela confia no trabalho. Eu não vejo por esse lado. Não é questão de confiar no trabalho, é questão do que o Abel garante para Leila Pereira lá. Porque se vocês pensarem bem, com o futebol ruim que o Palmeiras jogou na ida, na volta, no Campeonato Paulista, naquele momento o Palmeiras não fazia bons jogos, não tinha apresentações convincentes, o Palmeiras foi eliminado e aí você vai oferecer um contrato? Eu não acho isso saudável de forma alguma. E vou torcer pro Abel fazer um grande trabalho em 2026. E mais, a Leila também no documentário fala que o Abel só sai do Palmeiras até o final do seu mandato se ele quiser. Se ele quiser. Ela falando, não vou demitir o Abel Ferreira de forma alguma. Tem gente que acha isso saudável, tem gente que acha isso muito legal. Eu não acho. Não acho mesmo. Principalmente a gente observando a queda de futebol do Palmeiras nas últimas 2 temporadas. O treinador fica muito tranquilo, gente. Nós, seres humanos, nós muitas vezes damos respostas na pressão. Se precisamos dar resultado ali. Ela tá claramente dizendo, não, ele será o treinador até 2027 só se ele não quiser. Então fica muito cômodo, galera. Eu não concordo de forma alguma com uma presidente ter uma postura dessa. Repito, ela faz isso porque para ela o Abel Ferreira tem algumas coisas importantes. Ele é bom treinador, se ninguém tá falando isso, mas ele estar à frente para ela é positivo. É muito positivo. Então eu acho que esse tipo de declaração não adiciona e não soma em nada para o Palmeiras para os próximos anos. A gente vê um adversário nosso, o Flamengo, que fez com que o Felipe Luiz baixasse a pedida para ficar aqui, senão o Flamengo ia atrás de outro treinador. E o Flamengo tá certo. Poucas pessoas querem ouvir isso, porque a gente tá falando do adversário, do Flamengo, que a gente briga por títulos, os caras ganharam da gente esse ano. Mas o que tá certo, nós temos que copiar, galera. E o que tá errado, tá errado. O Felipe Luiz queria um salário fora da realidade. O Flamengo falou, olha, o nosso limite é isso aqui. O Felipe Luiz teve que se adequar, senão o Flamengo ia atrás de outro treinador. Não podemos ser reféns de presidente, de diretor de futebol, de técnico e nem de jogadores, pessoal. É só a gente raciocinar e pensar bem. Tire a paixão, tire a emoção para comentar. Vocês acham que nós podemos ser reféns de jogador, de técnico, de diretor de futebol? Ah, e se a Leila sair, acaba o Palmeiras. Isso é balela, galera. Isso é uma grande balela e eu discordo plenamente dessa forma de condução da presidente do Palmeiras. Isso não vem dando resultado, né? Só tive os últimos 2 anos. Bom, é a minha opinião. E para terminar aqui, um abraço para o Adelmo Amorim, para o Rubens Marinho, o Claudemir Delgado, o Gerson Carlos da Silva, o Marcelo Adriano, o Reinaldo Fabrício, o Joel Oliveira, o Mauro Vieira, o Rodrigo Ferreira, o Clebson Soares, o Luiz Fernando Santos e o José Aparecido. Tamo junto, rapaziada. E um abraço para a cidade de Jundiaí, para a cidade de Londrina e também para a galera de Joinville e do Maranhão. Aquele abraço, galera. Tamo junto, que é Verdão sempre. Até a próxima.